agradeço a oportunidade de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com vocês. Agradeço a Deus pelo privilégio também de poder compartilhar. Amém? E vamos abrir em Hebreus, a palavra de Deus em Hebreus 12. Hebreus 12, 12 a 14. Hebreus 12, versículo 12 a 14. Então tem uma palavra boa para você nessa manhã. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, vamos, em nome de Jesus, fortalecer as nossas mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, né? Tem hora que está pregando, o joelho fica meio vacilante. Mas não é esse joelho vacilante que a palavra está dizendo. Quando a pessoa está desanimada, está triste, está abatida, está apavorada com as coisas que estão acontecendo, né? Então, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos. Então, a gente vai focar nesse versículo 14. Na outra tradução atualizada, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E na Bíblia Viva diz assim: procurem afastar-se de toda discórdia e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Então, nesse versículo, tem 3 pontos importantes para a gente observar e aplicar na nossa vida. A primeira questão, o primeiro ponto é seguir a paz com todos. O segundo, seguir a santificação. E terceiro, ver a Deus. Quantos daqui querem ver a Deus? Diga amém, levanta a mão, aleluia, né? Então todos querem ver a Deus, mas Deus colocou uma condição fundamental, que é a santificação. Nós estamos nesse mês falando sobre santidade, sobre santificação. Na palavra de domingo passado, a palavra foi em Josué, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Então, a santificação é um preparatório para Deus fazer milagres, para Deus trazer maravilhas na nossa vida familiar, pessoal, na nossa vida de relacionamento com Ele. E Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, Deus quer que a gente viva uma vida abundante, uma vida plena, uma vida com um propósito. Amém? Então, a primeira parte aqui é seguir a paz com todos. Aqui mostra que nós temos que... A paz não vem de uma maneira muito fácil, a paz. Você tem que se esforçar. Ela não vem assim de maneira... você fica esperando e ela vem. A palavra está falando: esforce-se
para viver em paz com todos. E procurem afastar-se de toda discórdia. Com base nessa ordem, né, paz em hebraico significa shalom, né? Lá em Israel, o pastor Zé Roberto e eu tivemos o privilégio de ir. Alguém aqui também talvez tenha ido lá para Israel. Então lá, shalom, né? A paz. E a gente fala, né, na igreja, a paz do Senhor, shalom, né? Então fala para o seu irmão aí, shalom, a paz do Senhor. Em grego também fala que é eirene, que é paz também, significado de paz. Agora, como que está, com base nesta ordem, a paz, ela deve ser seguida, decidida, você tem que decidir viver em paz, não vem de forma natural, como eu já falei, ela tem que ter um objetivo claro, você tem que decidir, amém? Agora, como está a paz no mundo? Como está a paz no mundo? Como está, por exemplo, terrorismo? É só ligar a televisão, você já vai ter uma ideia de como está a paz no mundo, né? Como está a paz no Brasil? Não precisa nem ficar falando muito, né? Como que está a conturbação na área política, na área econômica, não há entendimento, não há unidade, né? Não há ordem, não há progresso, está tudo meio parado, né? E só dando um pano de fundo aqui, o IPEA é um instituto de pesquisa que ele pesquisa a situação do país, a questão da violência. 30 municípios, em 2015, eles fizeram, você pode entrar na internet, Atlas da Violência 2017, mas a base foi 2015. Eles relacionaram os 30 municípios mais violentos do Brasil e os 30 menos violentos. Dos 30 mais violentos, o primeiro é Altamira, no Pará. E o critério é homicídios a cada 100 mil habitantes. O Pará tem 107 homicídios a cada 100 mil habitantes. É a cidade mais violenta nesse aspecto, nesse quesito aí de homicídios, né? Em segundo lugar, vem Lauro de Freitas, na Bahia, quase 100 mortes por homicídio no ano. E aí depois vem uma cidade do Sergipe, Maranhão, Simões Filho, na Bahia. A região norte e nordeste, dos 30 municípios, 22 estão na região norte e nordeste. São os municípios mais violentos do Brasil, estão lá no norte. Os 30 mais pacíficos tem a primeiro lugar, está Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. 3,7 homicídios a cada 100 mil habitantes no ano de 2015. Brusque, 4,1 homicídios a cada 100 mil habitantes, né? Em terceiro lugar, por incrível que pareça, Americana, 4,8 homicídios a cada 100 mil. Depois vem Jaú, Araxá, Botucatu e vai por aí afora, vai subindo. Só que você pegando os dados 2016, Americana, de 4,8 homicídios a cada 100 mil, passou para 9,93. Subiu, dobrou, né?
a esse índice. Santa Bárbara, 11, Nova Odessa, quase 7, e Sumaré, 17. Pra vocês terem uma ideia, na Suíça, o índice é meio homicídio a cada 100 mil. Em Israel, que a turma fala, que medo, né, de ir para Israel, é 1,1 homicídios a cada 100 mil, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, ele tem 5 vezes, o índice geral do Brasil é 5 vezes maior que o índice médio do mundo. É 5 vezes. Então, é um país, nós vivemos num país em guerra, com dados até piores do que países que estão em guerra, né? 318 mil jovens de 15 a 29 anos morreram nos últimos 10 anos assassinados. Quase uma cidade e meia de Americana. Jovens de 15 a 29 anos. Provavelmente é ligado ao tráfico e essas coisas violentas, né? Agora, mortes por intervenção policial, quer dizer, a polícia interviu, primeiro lugar, Rio de Janeiro. Segundo lugar, São Paulo, estado, né? Terceiro lugar, Bahia. Então, você vê que, mesmo no estado de São Paulo, que os índices são baixos, para manter a paz, tem que ter ação policial, tem que ter força, tem que ter morte, né? Então, bom, diante dessas coisas, o que faremos para obter a paz? O que nós podemos fazer? Ir para Jaraguá do Sul é uma solução, né? Morar Brusque, morar na Suíça, né? Mesmo em Israel, vai lá ficar. E vários países Dinamarca, Suécia, é melhor ir para lá. Será que essa é a solução? No mundo podemos obter paz através de um governo honesto, que todo mundo sonha, um governo estável, política e economicamente falando, um fim de uma guerra, podemos encontrar a paz, passar uns dias em um hotel fazenda, passar na praia, uma viagem dos sonhos, ou passar uns dias no Golden Park, no Congresso de Casais. Amém? A propaganda aí, né? Então lá você vai ter a palavra, vai ter o hotel, vai acordar de manhã, tomar aquele café da manhã, vai almoçar, então, uma beleza, né? Mas será que no dia a dia a gente não consegue ter essa paz no dia a dia, no nosso dia a dia de trabalho, onde você mora? Não tem condição da gente ter essa paz aí constante. Tem um casal amigo aí que foi para, é difícil de falar, Jericoacoara, só vai de carro 4x4, que pega um areão e lá não tem, é tudo tranquilo e tal. Mas Jesus, existe uma paz que o mundo não poderá te dar, e esta paz existe mesmo no meio das maiores tribulações, discórdias e guerras. Olha o que o Senhor Jesus Cristo declara: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Então, o mundo pode dar paz, mas Jesus não dá essa paz. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. Podemos obtê-la, essa paz, somente recebendo a Jesus Cristo no coração.
aqui em João 1,12 fala: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a paz mais importante e interior, não é a mais importante, a única paz que dá segurança, que dá firmeza, é a paz que encontramos em Jesus. Embora esses países, Suécia e outros países, tem grande avanço, né, de tecnológico, de estabilidade, ali também tem o índice de homicídio é baixo, mas o de suicídio é alto, né? Então, a paz aqui só Jesus pode te dar. E a única maneira de você ter essa paz é receber Jesus no seu coração. É você convidar Jesus Cristo para governar o seu coração. Então, se você ainda não tomou essa decisão, não estou falando aqui de igreja, de religião, estou falando de um compromisso seu com Jesus. Tome essa decisão, convide Jesus para entrar na sua vida. Amém? Como filhos de Deus, temos todas as condições para viver esta paz e influenciá-la no meio de todos. Somos, com certeza, os colaboradores para a paz de nossa cidade. E se a gente bobear, você vê o índice está subindo. Estava de terceira, já subiu, sei lá, para que classificação. Então, nós somos agentes de Deus. Bem-aventurados, né? Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Quando eu agi como um pacificador, eu vou ser chamado filho de Deus. Eu gostaria que eu e você responda para nós mesmos essa pergunta. Eu sou um pacificador? Eu sou um pacificador? Ou ponho mais lenha na fogueira da contenda? Né? Tem a contenda lá, o que eu faço? Eu apago o fogo ou eu jogo mais lenha? Né? Eu já fui chamado de filho de Deus por ser pacificador. Alguém já me chamou? Não, você é um filho de Deus, né? Em Romanos 8:19, fala assim que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, o Brasil, né, a sua cidade, a sua vizinhança, aguarda a manifestação. Se você é um filho de Deus, eles esperam a manifestação de você, porque o Filho de Deus tem autoridade. Ele não é perfeito, ele foi lavado pelo sangue de Jesus, mas você tem todas as condições para trazer paz na sua casa, trazer paz aonde está, onde você trabalha, em outros lugares. O Brasil está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A palavra diz: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Quem são essas pessoas chamadas de todos? Quem são esses todos? A primeira pessoa que faz parte desse todos é você mesmo, eu mesmo, né? Tem pessoas insatisfeitas consigo mesmas, não se amam, não se perdoam, não se aceitam, não são gratas pela forma como Deus a criou. Brigam até com a própria sombra, né? Em Filipenses 4, de 6 a 7, a palavra, Paulo fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus,
E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Aqui a paz de Deus. Então, se você não andar ansioso por coisa alguma, mas orar, suplicar, agradecer, apresentar os pedidos a Deus, a paz de Deus vai guardar o coração. É comprovadamente na medicina que o coração, ele não suporta a ansiedade, não suporta o peso da preocupação. E o único escape de Deus que existe, Ele deu um escape para a gente orar, para a gente agradecer. Isso vai aliviar o coração, né? E vai ser guardado. E aqui também a mente, a sua mente, a nossa mente será guardada. O salmista, no Salmo 139, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Fala para você mesmo. Eu te louvo. Fala para você mesmo. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Amém? O salmista continua: Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, quer dizer, que era pequenininho. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então a gente vê o salmista aqui de bem com ele mesmo, né? E quando ele fala também em Salmo 42, quando ele está abatido, ele até faz um apelo para ele mesmo. Ele fala assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Né? O Davi, olhando para ele mesmo: mas por que eu estou tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Então, é uma terapia, ele está fazendo uma terapia, uma cura com ele mesmo. Em Salmo 25:1 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então ele reconhecia, ele agradecia pelo que ele era, pelo que Deus o fez. Agora, a gente deve seguir a paz comigo mesmo, devemos também seguir a paz com o meu cônjuge, na minha casa, né? Como está o seu relacionamento com as pessoas que vivem perto de você? Como é que está ali dentro da sua casa? Tem uma promessa em Salmo 128 para o homem que teme ao Senhor. Diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Salmo 128. Então, é uma promessa de Deus para o homem que teme a Deus, ou para a mulher também que teme a Deus. Porém, aqui em Provérbios, fala assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 25:24.
É melhor morar sozinho num quarto de pensão do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante. A Bíblia Viva. Então, também serve para o homem, né? A mulher também fala, é melhor viver uma mulher morar fora do que com um homem briguento e implicante, né? Sua mulher será, por onde então eu passo, uma pergunta também, por onde eu passo, torne o ambiente mais agradável? A sua casa é um ambiente agradável, né? A gente vê também nos noticiários que os homicídios, muitos dos homicídios acontecem em casa, né? Agressões, Lei Maria da Penha, né? O primeiro homicídio na história foi entre irmãos, Caim e Abel. Caim matou Abel. A gente vê Esaú e Jacó, né? Relações difíceis. José e os 11 irmãos. Os filhos de Davi, tinha Adonias, Absalão, teve revolta entre eles. Então, o ambiente familiar é um ambiente muito delicado, né? Sua casa é seu primeiro local de testemunho de sua fé. Amém? Deixo minha casa mais aconchegante ou as pessoas não querem voltar mais? Como que é a sua casa? Eu fui lá na casa de fulano, eu quero voltar lá, porque eu fui bem recebido, eu senti a paz, né? Ou às vezes pode acontecer, eu não volto mais lá, né? Então, nós como filhos de Deus temos condições de deixar o nosso lar, o paraíso de Deus aqui na terra. Amém? E isso, a palavra mostra que a gente deve perseguir, esforçar para procurar. Isso aí não é algo que requer oração, requer humildade, requer pedir perdão, confissão de pecados, né? Requer muita coisa, muito esforço. Há uma pergunta também, eu me ofendo facilmente? Você se ofende facilmente, né? Devemos seguir a paz também com os vizinhos, o trabalho, atividades esportivas. Como estão as suas relações com as pessoas de sua convivência? Como você é conhecido pelos colegas de trabalho? Como você é conhecido num jogo de futebol? Xinga todo mundo, dá canelada e ainda fala que é cristão, né? Como você é conhecido de seus vizinhos? Eu e a Roseli temos uma experiência lá com os vizinhos. Quando a gente fez uma estratégia de evangelismo na rua. Aí nós pegamos, o meu sogro fez um chocolatinho, era época de Natal, ele fez um chocolatinho nos vidrinhos, né? A gente ia nas casas, quem abria, tinha um irmão lá que dava o testemunho, a gente cantava 3 corinhos e deixava o chocolate, né? E nessa estratégia, alguns se converteram, entregaram a vida a Jesus. E a gente coloca sempre, a gente deve repetir mais vezes, né? Porque agora tem novos vizinhos. Então, você tem orado pelos vizinhos, pela sua rua. Eu lembro quando eu fui morar lá, teve um homicídio perto ali do médico. Pessoas entraram lá e mataram ele por causa de relações homossexuais e tal. Foi morto. Aí eu comecei a orar para repreender a minha casa, o meu bairro aqui, minha vizinhança. Quem tem que governar é Jesus e não o diabo, né?
Perto ali também, quando a gente tinha criança pequena, morou um traficante. A gente orava também. Aí o traficante, parece que a casa dele lá teve culto, o pai e a mãe começaram a fazer culto, e depois foram embora. Não sei o que deu, chamava Adriano, né? Então, nós somos agentes da paz, e através da oração, através da santificação, a gente vai ver milagres acontecer. Amém? Vamos ver aqui. Por exemplo, uma boa relação com os vizinhos na Bíblia, tem a viúva lá a viúva que Eliseu, ela perdeu o marido, tinha 2 filhos, e ele chamou Eliseu, aí Eliseu falou, pega as vasilhas, você tem só um azeite, pega as vasilhas da vizinhança, traz aqui e enche de azeite, aí você paga a dívida e viva do resto. Então, essa mulher, essa viúva, deveria ter um bom relacionamento com a vizinhança, porque ela pegou muitas vasilhas. Uma pergunta, como está? Se acontecer alguma coisa parecida, a sua vizinhança vai te ajudar ou vai... Não, fulano eu não vou ajudar não, né? Agora, outra paz que a gente tem que seguir a palavra de Deus com a nação, com o país. Como filhos de Deus, como igreja, nós temos que também seguir a paz, orar pela paz, né? Em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, Paulo recomenda, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo 2. O nosso país, ele está tranquilo e pacífico? Sim ou não? Será que nós, como igreja, nós estamos orando o suficiente? Porque aqui a palavra é que a gente, né, nós como igreja, devemos orar pela nação, para que haja uma vida tranquila e pacífica. Então, nós como igreja, com todo esse quadro que a gente mostrou lá no começo, temos uma missão muito grande de orar pelo Brasil, principalmente agora, com essas revoluções, facadas e luta pelo poder, né? Quem vai sofrer somos nós, né? Então, a oração é uma ferramenta importante. Em Salmo 122, o salmista fala para a gente orar por Jerusalém. Fala, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em Jeremias 29, 7, quando o povo estava exilado lá na Babilônia, Jeremias falou, procurai a paz na cidade, para onde vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então a igreja tem, eu e você como filhos de Deus, temos uma missão de levar a paz, de pacificar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. E a maior ferramenta é a oração. A sua oração pode atingir lá no Japão, pode atingir o Leandro lá no Iraque, o Alfredo lá no meio dos índios. A sua oração tem poder, tem autoridade. Então, sexta-feira, 20h30, toda sexta-feira, é um momento dedicado de oração.
eu preciso vir mais, mas sexta-feira eu vim aqui, a gente orou, intercedeu, então é um tempo muito bom de oração, de exercer essa autoridade. Também Jesus orienta lá no seu quarto, no secreto do seu quarto. Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Fala para o seu irmão aí do lado, assim, vamos orar pelo Brasil, pela nação, né? Amém? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar pela nação brasileira que está precisando. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, o Brasil diante do Senhor. Oramos, Pai, para que haja paz. Oramos pelas eleições, Pai, que o Senhor esteja no controle ali, Senhor, agindo sobre o nosso país, agindo sobre as autoridades, Pai, as autoridades, os governantes, Pai, a polícia, os juízes, Pai. Oramos para que haja ordem, para que haja progresso, para que haja paz em nossa nação, em nosso estado, em nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e intercedemos. Amém. Então, outra lugar para a gente alcançar e buscar a paz é na igreja. A igreja de Cristo recebeu de Deus um excelente ministério e missão, o da reconciliação e também a palavra da reconciliação. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, de 17 a 19, Deus deu para a igreja um ministério e uma palavra. O ministério da reconciliação, de você reconciliar as pessoas com Deus e reconciliar as pessoas umas com as outras, né? Portanto, se alguém, 2 Coríntios 5, 17 a 19, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? O que estamos fazendo com esse presente que Deus deu? Em Romanos 12, 19, diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A nossa parte é viver em paz com todos, né? É a nossa parte. Agora a parte de Deus é Ele cuidar de cada um, Ele que é o juiz, né? Então uma pergunta: estou me esforçando para viver em paz com todos? Estou fazendo todo o possível? Então, a igreja é a noiva de Deus, é a noiva de Cristo. Que nem a irmã, a pastora Eliude, na quarta-feira, compartilhou. Vamos falar bem da noiva de Cristo. E deixa Deus, o juiz é Deus, não somos nós, né? Segundo ponto importante é seguir a santificação. Somos santos através do sangue de Cristo e da conversão, mas a santificação é um processo de crescimento que envolverá obediência, decisão de ser santo, sede santos, né? Lá em 1 Pedro fala: sede santo, porque eu sou santo. Então, você tem que tomar uma decisão de ser santo. Abster-se das paixões carnais, domínio próprio,
aceitar o chamado para a santidade, conforme Hebreus 12, de 10 a 11. Se for necessário, Deus irá nos disciplinar para que alcancemos a santidade, né? Então, em 1 Pedro 1,14, você pode ler em sua casa, 1 Pedro 1,14 a 16, ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Então, porque Deus é santo, e Ele nos fez a sua imagem semelhança, nós podemos também. Em Tessalonicenses 4, de 3 a 7, diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então fala para o seu irmão: Deus o chamou para a santidade. Que o próprio Deus, em Tessalonicenses 5,23, diz também, 1 Tessalonicenses 5,23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservado irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Deus da paz, né? Nós precisamos que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, até a volta de Cristo. Como você está cuidando do espírito? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado, né? A sua alma, como você está cuidando das suas emoções, dos seus sentimentos? E o corpo, como que está? Como está seu colesterol? Como está? Você está praticando exercício físico? Você está cuidando do seu corpo, vendo ele como a morada de Deus, né? Tem muitas coisas que a gente passa por falta de exercício, falta de uma caminhada. Não precisa pagar academia. Tem aqui o Crente Fitness, que é mais forte e de graça, né? Mas você pode falar: não, mas não eu não tenho muita força para isso. Então, faz uma caminhada, né? Cuida do seu corpo. Nessa caminhada você vai orando. Eu gosto de fazer caminhada e aí você já vai orando, já vai intercedendo, falando com Deus, né? Em Hebreus 12, 10 fala que o próprio nossos pais nos disciplinaram por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Eu já levei uma cintada do meu pai, não com a fivela, né, mas levei uma cintada boa. Só que ele dava cintada com aquela ira, né? Sai de perto, né? Talvez você levou pancada do pai, foi agredido, né? Ele achava que era a melhor maneira de criar o filho, né? Mas, ou às vezes ele nem cuidou, nem te corrigiu de maneira, foi meio indiferente, né? Mas Deus fala assim: mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Então, a melhor coisa é ser, como filho, se somos filhos, somos também disciplinados por Deus. E aqui fala assim: mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, a disciplina de Deus na nossa vida é algo benéfico, algo que vai caminhar para a santidade. Então, eu procuro ser um filho obediente,
procura a santidade nos relacionamentos, né? Então, a santidade aqui é uma palavra de Deus para nós, porque é a condição primordial para a gente ver a Deus, que é o terceiro ponto. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Lá em Mateus 5:8, se você puder abrir, Mateus 5:8. Mateus 5:8 fala assim: bem-aventurados ou felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Amém? São as bem-aventuranças de Jesus. Os puros de coração verão a Deus. Em Tiago 4, de 8 a 12, Tiago 4, de 8 a 12, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É uma promessa, ó. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Né? Tiago, aqui em Jeremias 29 fala: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Né? Eu e você estamos procurando a Deus de todo o coração, com toda a nossa desejo do nosso coração, né? E temos uma experiência aqui com um diácono, um homem de Deus. Quantos diáconos tem aqui? Levanta a mão aqui, os diáconos. Aqui, Estevão, ele fala assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, de pé, à direita de Deus, disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Não desejamos que os diáconos sejam apedrejados, né? Porque Estevão foi o primeiro mártir. Mas Estevão viu a Deus porque ele estava testemunhando, ele estava dando testemunho de Jesus. Então, quando a gente testemunha, quando a gente exerce a nossa missão de filho de Deus, nós podemos ver a Deus. E em 2 Coríntios 3:17, todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. E finalmente, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Então vamos ficar de pé. O que está atrapalhando
a minha visão? O que está atrapalhando a sua visão? Gostaria que todos ficassem com os olhos fechados e respondesse para você mesmo: o que está atrapalhando a minha visão? A crise, as contas, televisão, celular, uma mente dividida, a preguiça, uma divisão, quer dizer, duas visões diferentes. O que está tirando, atrapalhando a sua visão? Deus já falou: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A mão de Deus está estendida para abençoar a sua vida. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. E a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, eu me coloco diante do Senhor. Cada um aqui, Pai, se coloca diante do Senhor. Que o Senhor esteja... Queremos ver o Senhor. O Senhor promete: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus, obrigado porque o Senhor está aqui. A Tua presença está aqui, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, limpar a nossa visão, limpar a nossa mente, limpar o nosso coração. O Senhor diz que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vê se há algum pecado, Pai, dentro de mim. Vê se há alguma coisa que desagrada ao Senhor, porque eu quero conhecer o Senhor, eu quero ver o Senhor. A Tua casa aqui, o Teu povo também, queremos ver o Senhor. Queremos ver a Tua glória, com o rosto desvendado, Senhor. Com a mente, livra-nos, Pai, da mente dividida, Senhor. Ficamos divididos como Marta e Maria, Senhor. Marta ficou dividida em muitas atividades, mas Jesus, o Senhor falou que Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, as coisas, as tarefas não acabarão, Senhor, mas a Tua presença, Pai, possamos buscá-la a cada dia. Como o Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Senhor. Nós invocamos pela Tua presença, pela Tua ação nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor.